As luzes da cidade cintilavam do lado de fora da janela do escritório, no topo do edifício Itália. Killian Pereira estava com as mãos nos bolsos, olhando para as ruas 40 andares abaixo. Ele já havia quebrado joelhos suficientes e colecionado dívidas suficientes para ter uma vista como aquela, mas preferia permanecer nas sombras. Era lá que ele fazia seu melhor trabalho. Tenho um trabalho incomum para você, Killian, disse Victor Almeida, girando um líquido âmbar em um copo de cristal, algo diferente de suas atribuições habituais. Killian virou-se lentamente. Aos 35 anos, ele trabalhava como executor para a família criminosa Almeida por mais de uma década. Não havia muito que se qualificasse como incomum. Mas estou ouvindo, disse ele. Victor sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Nunca alcançava com o velho chefe do crime. Há uma garota, Emília Silva, 26 anos, trabalha como professora de arte no Centro Cultural São Paulo. Mora sozinha, sem família na cidade. Passa a maior parte do tempo pintando e lendo poesia no Café Cultura da Rua Augusta. Os olhos de Killian se estreitaram. Você quer que eu a extorque? Não parece que ela teria muito a perder. Victor riu. Não, nada disso. Quero que você a faça se apaixonar por você. As palavras pairaram no ar como fumaça. Killian esperou pela piada, mas Victor continuou a observá-lo com aqueles olhos frios. Por quê? Killian finalmente perguntou. Porque estou disposto a apostar $500 mil que você não consegue fazer isso. Victor pousou o copo e foi até sua mesa tirando um envelope grosso. Meu associado Marcos Santos parece achar que até alguém como você pode encontrar a redenção através do amor, que por baixo de toda aquela violência e manipulação ainda há um coração capaz de ser salvo pela mulher certa. Ele zombou. Eu discordo. Killian deveria ter ido embora. Esse não era o tipo de trabalho dele. Ele era bom em machucar pessoas, em aterrorizar seus corações. Não, seja lá o que isso fosse. $500 mil, Victor continuou. Diz que você não consegue fazê-la se apaixonar genuinamente por você em 3 meses. E mais $500 mil diz que mesmo que você consiga, ainda vai quebrar o coração dela no final. Porque é isso que você é, Killian. É isso que nós fizemos de você. E o que acontece com a garota? Victor deu de ombros. O que sempre acontece quando alguém tem o coração partido. Ela chora, aprende uma lição sobre confiar em estranhos e a vida continua. Nenhum dano físico a ela. Isso faz parte do acordo. Killian foi até lá e pegou o envelope, passando o polegar pelo dinheiro dentro. $1 milhão apenas para fingir com alguma artista solitária. Deveria ter sido uma decisão fácil. Por que ela? Porque ela é pura, disse Victor simplesmente. Intocada pelo nosso mundo. O tipo de pessoa que ainda acredita em amor verdadeiro e finais felizes. Marcos acha que ela verá o bem em você. Eu acho que você vai destruir aquela luz nos olhos dela. De qualquer maneira, será divertido assistir. Killian guardou o envelope. 3 meses? Começando amanhã. Lembre-se, tem que ser amor de verdade, não apenas atração. Ela precisa estar completamente, devastadoramente apaixonada por você. E então, Victor sorriu novamente. Você fará o que faz de melhor. Quebrá-la. Na manhã seguinte, Killian estava sentado em seu carro do lado de fora do Café Cultura, observando pela janela enquanto Emília Silva montava seu cavalete no canto. Ela era bonita de uma maneira suave, com cabelos castanhos longos presos em um coque desgrenhado e manchas de tinta em seu suéter grande. Enquanto ele observava, ela sorriu para o barista e algo em seu peito se apertou. Isso era apenas mais um trabalho, ele se disse. Mais uma marca para manipular. Ele já havia feito coisas muito piores por muito menos dinheiro. Mas quando ele entrou no Café Cultura e ela o olhou com aqueles olhos claros e gentis, algo pareceu diferente. Talvez fosse a maneira como ela não parecia intimidada por seu tamanho ou pelas cicatrizes em seus nós dos dedos. Talvez fosse como ela imediatamente lhe ofereceu a cadeira perto de seu cavalete quando o viu procurando um lugar. Eu sou Emília, ela disse calorosamente. Você gostaria de me assistir pintar? Killian sentou-se, dizendo a si mesmo que esse
Seria o $1 milhão mais fácil que ele já ganhara. Ele não tinha como saber que acabaria custando tudo a ele. A primeira semana foi simples o suficiente. Ele ia ao Café Cultura todas as manhãs, pedia café preto e sentava perto do cavalete dela. Às vezes eles conversavam, ela falava mais, contando sobre seus alunos no Centro Cultural São Paulo, sobre as cores que estava misturando em sua paleta, sobre o livro de poesia que estava lendo. Killian se viu realmente ouvindo. Ela tinha uma maneira de descrever as coisas que fazia o mundo parecer mais brilhante de alguma forma. Quando ela falava sobre arte, todo o seu rosto se iluminava. Ela via beleza em tudo, até mesmo nele, embora ela não tivesse ideia de que tipo de homem ela estava realmente conversando. "Você tem olhos tristes", ela disse a ele uma manhã, estudando seu rosto com a atenção aos detalhes de uma artista. "Mas eles também são gentis, como se você tivesse visto muita escuridão, mas não a deixasse consumi-lo, se ela só soubesse." Na segunda semana, eles estavam almoçando juntos. Ela embrulhava sanduíches extras, insistindo que ele precisava comer algo além de café. Eram coisas simples: pão de queijo com requeijão, sanduíche de mortadela, mas algo na maneira como ela os embrulhava cuidadosamente em papel manteiga, apertava sua garganta. Ninguém havia lhe preparado o almoço desde que sua mãe morreu 20 anos atrás. "Conte-me sobre você", ela disse um dia, sentada de pernas cruzadas em um banco no Parque Ibirapuera, com tinta em suas calças e sol em seu sorriso. Então, ele mentiu. Disse a ela que trabalhava com consultoria de segurança, que ele viajava muito para o trabalho, que ele morava sozinho e não tinha muita família. As melhores mentiras, ele sabia, eram construídas em torno de pedaços da verdade. O que ele não lhe disse foi como ele ficava acordado à noite, pensando na maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando estava concentrada. Como seu genuíno interesse em sua vida o fazia desejar que ele fosse realmente o homem que ele estava fingindo ser. Como pela primeira vez em sua vida, o pensamento de concluir um trabalho o fazia sentir enjoo. "Você parece diferente ultimamente", observou Victor durante sua reunião semanal. Distraído. "O trabalho está indo bem", disse Killian brevemente. "Ela confia em mim." Victor sorriu aquele sorriso frio novamente. "Confiança não é amor, meu amigo. Lembre-se do que está em jogo aqui." O que estava em jogo, Killian estava começando a perceber, era muito mais do que dinheiro. Mas ele não estava pronto para admitir isso ainda. Nem mesmo para si mesmo. Em vez disso, ele continuou a desempenhar seu papel. Ele convidou Emília para jantar. Levou-a à Pinacoteca de São Paulo e ao Museu de Arte de São Paulo, MASP. Ouviu-a ler poesia naquela voz calma e apaixonada que fazia até mesmo versos que ele não entendia soar como música. E em algum lugar entre as mentiras e a verdade, entre o trabalho e a realidade, Killian Pereira, o homem que não acreditava no amor, se viu se apaixonando. Um mês depois da aposta, Killian se viu em pé no meio da sala de aula de arte de Emília, no Centro Cultural São Paulo. As paredes estavam cobertas de pinturas infantis, respingos de cores brilhantes e desgrenhadas que de alguma forma faziam o prédio degradado parecer vivo. "Desculpe a bagunça", disse Emília, recolhendo pincéis da aula da tarde. "As crianças ficam animadas quando pintamos com os dedos." Killian pegou um desenho de uma das mesas. Uma figura de pau com cabelo preto espetado e um grande sorriso. "Isso é suposto ser eu?" Emília riu, vindo ficar ao lado dele. "Esse é o trabalho do Tommy. Ele viu você me buscar na semana passada e decidiu que você precisava fazer parte da série de super-heróis dele." Ela apontou para a capa que a figura de pau estava usando. "Veja, ele acha que você é uma espécie de anjo da guarda." A ironia disso atingiu Killian com força no peito. Lá estava ele, um homem que quebrava ossos para viver, sendo desenhado como um super-herói por uma criança que não sabia de nada. Assim como Emília, vendo o bem nele que não estava realmente lá. "Você é bom com eles", disse ele, observando-a organizar os materiais de arte. "As crianças. Eles só precisam de alguém para acreditar neles", ela disse simplesmente. "Às vezes, isso é tudo o que precisamos." Mais tarde naquela noite,
Killian estava sentado em seu carro do lado de fora do Clube Pinheiros, pensando naquelas palavras, sobre crença, sobre confiança, sobre a maneira como Emília o olhava, como se ele fosse alguém em quem valia a pena acreditar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. Relatório de progresso amanhã. Não se esqueça do que realmente se trata. Mas estava ficando mais difícil lembrar que era apenas um trabalho. Principalmente quando Emília o convidou para seu apartamento em Pinheiros para jantar na noite seguinte, insistindo em cozinhar para ele, embora ela admita que não era muito boa nisso. O macarrão estava cozido demais e o molho veio de um pote, mas observando-a se movimentar por sua pequena cozinha, cantarolando enquanto tentava salvar a refeição, Killian sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Seu apartamento era exatamente o que ele esperava. Pinturas em todos os lugares, livros empilhados em todas as superfícies, flores secas penduradas nas janelas. Era pequeno, mas aconchegante, cheio do tipo de vida e cor que seu próprio apartamento caro, mas estéril, faltava. Eu sei que não é muito, ela disse, percebendo que ele estava olhando ao redor. Mas é casa. É perfeito, disse ele, e quis dizer isso. Eles comeram em sua mesa de jantar usada, falando sobre tudo e nada. Ela contou sobre seus sonhos de abrir sua própria galeria de arte um dia, sobre os alunos que a inspiraram, sobre o pai que havia partido quando ela era jovem e a mãe que trabalhava em 3 empregos para sustentá-la na escola pan-americana de arte. E seus sonhos? Ela perguntou, esticando a mão pela mesa para tocar a dele. O que Killian Pereira quer da vida? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém jamais lhe havia perguntado isso antes. Em seu mundo, os sonhos eram coisas perigosas, fraquezas que poderiam ser exploradas. Mas sentado ali em sua cozinha aconchegante, com sua mão macia na dele, ele se viu querendo contar a verdade a ela. Em vez disso, ele contou sobre o desejo de viajar, de ver os grandes museus de arte do mundo, de talvez se estabelecer em algum lugar tranquilo um dia. Mais mentiras, mas o tipo de mentira que parecia poder ser verdade se ele fosse um homem diferente. Depois do jantar, eles sentaram em sua pequena varanda, compartilhando uma garrafa de vinho nacional. As luzes da cidade cintilavam abaixo deles, não tão altas quanto a vista do escritório de Victor, mas de alguma forma mais bonitas dali. Sabe o que eu acho? Disse Emília, olhando para ele com aqueles olhos claros que pareciam vê-lo diretamente. Acho que você não está acostumado com as pessoas se importando com você. Você fica com essa expressão surpresa sempre que eu faço algo legal, como se estivesse esperando a outra sapata cair. Killian tomou um longo gole de vinho, tentando se recompor. Talvez eu só não esteja acostumado com pessoas legais. Bem, se acostume, ela disse firmemente. Porque eu não vou a lugar nenhum. As palavras foram como uma faca em seu intestino. Porque ela iria a algum lugar. Ela iria correr o mais longe que pudesse assim que descobrisse a verdade. E a pior parte era que ele nem mesmo poderia culpá-la. Na manhã seguinte, durante seu relatório de progresso a Victor, Killian tentou manter sua distância profissional. Ela confia em mim completamente agora, disse ele. A parte do amor não estará muito atrás. Victor o estudou cuidadosamente. Você está passando muito tempo com ela, mais do que o necessário para o trabalho. Tem que parecer real, disse. Killian defensivamente. Apenas lembre-se, quanto mais real parecer, mais vai machucá-la no final. O sorriso de Victor era agudo. Esse é o objetivo, não é? Mas o objetivo estava ficando mais nebuloso a cada dia. Principalmente quando Emília começou a deixar bilhetinhos nos bolsos de sua jaqueta, poemas que ela havia copiado à mão, esboços rápidos que ela havia feito dele enquanto ele não estava olhando. Mensagens simples que faziam seu coração acelerar. Você me faz sentir segura, dizia um bilhete, como se eu finalmente tivesse encontrado um lar. Killian guardou todos os bilhetes, embora soubesse que deveria jogá-los fora. Guardou-os em uma caixa em seu armário, ao lado de sua arma, e o envelope de dinheiro que ficava mais pesado a cada vez que ele olhava para ele. 2 meses depois da aposta, Emília ficou doente com uma forte gripe. Sem pensar, Killian comprou sopa e remédios e passou 3 dias cuidando dela.
Ele segurou o cabelo dela quando ela vomitou, trouxe água para ela no meio da noite, leu poesia para ela até ela dormir. Você não precisa fazer isso, ela disse, fracamente, com a febre fazendo suas bochechas corarem. Tenho certeza de que você tem coisas melhores para fazer. Mas ele não tinha. Pela primeira vez em sua vida, não havia outro lugar onde ele quisesse estar. No quarto dia, quando sua febre finalmente cedeu, ela o olhou com aqueles olhos honestos e disse: "Acho que estou me apaixonando por você." Killian sentiu as palavras como um golpe físico, porque ele sabia com clareza repentina e terrível que também estava se apaixonando por ela, e não havia nada que ele pudesse fazer para pará-la. Naquela noite, ele ficou sentado em seu carro do lado de fora do apartamento dela por horas, observando suas janelas e tentando descobrir como tudo havia dado tão errado. O trabalho deveria ser simples. Fazê-la se apaixonar por ele, quebrar o coração dela, receber o dinheiro. Limpo e fácil. Mas nada sobre Emília era simples. Ela havia se insinuado em sua pele com sua gentileza, sua paixão, sua crença inabalável no bem das pessoas. Nele, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Victor. Falta um mês. Não se esqueça de quem você realmente é. Mas esse era o problema. Killian não tinha certeza de quem ele realmente era mais. O executor que quebrava ossos sem remorso, o homem que estava se apaixonando por uma mulher que ele estava sendo pago para machucar? Ou talvez ele fosse a pessoa que Emília via quando o olhava. Alguém capaz de ser melhor do que seu passado. Ele ficou em seu carro até o nascer do sol, observando suas janelas e tomando a decisão mais difícil de sua vida. O sol da manhã estava apenas nascendo, quando Marcos Santos entrou no Café Cultura. Killian observou do outro lado da rua, enquanto o rico empresário sentava-se na mesa usual de Emília. Seu estômago se revirou. Ele sabia que isso não era coincidência. Pela janela, ele podia ver Marcos conversando com Emília, que acabara de chegar com seus materiais de pintura. Ela sorriu educadamente, mas Killian podia dizer que estava confusa com a atenção do estranho, bem vestido. Depois de 15 minutos, Marcos foi embora. Killian esperou mais 10 antes de entrar. A coisa mais estranha aconteceu, disse Emília quando ele se sentou. Esse homem veio perguntar sobre minhas obras de arte. Disse que poderia estar interessado em financiar minha própria galeria. As mãos de Killian se apertaram em torno de sua xícara de café. O que você disse a ele? Que eu pensaria sobre isso. Ela o olhou curiosamente. Está tudo bem? Você parece tenso. Só preocupado com você, disse ele, o que não era totalmente uma mentira. Tenha cuidado com pessoas que oferecem coisas que parecem boas demais para ser verdade. Ela estendeu a mão pela mesa e apertou a dele. Você é doce por se preocupar, mas eu consigo cuidar de mim mesma. Estou fazendo isso há muito tempo. A culpa o atingiu como um soco no estômago. Lá estava ela, confiando nele, enquanto ele era a maior mentira de sua vida. Naquela tarde, Killian invadiu o escritório de Victor sem bater. Mantenha Harrison longe dela. Victor olhou de sua mesa divertido. Está me dando ordens agora? Isso não faz parte do acordo. Ela deveria se apaixonar por mim, não se envolver com ele. Marcos está apenas verificando seu investimento, disse Victor suavemente. Certificando-se de que você não está ficando mole com a gente. Killian bateu as mãos na mesa. Eu disse para mantê-lo longe dela. A diversão de Victor desapareceu. Lembre-se com quem você está falando, Killian. Lembre-se de quem é o seu dono. Mas era isso. Pela primeira vez em sua vida, Killian não se sentia dono. Quando estava com Emília, ele se sentia livre. Naquela noite, ele a levou para jantar em um pequeno restaurante italiano. Ela usava um simples vestido azul que fazia seus olhos brilharem, e seu cabelo estava solto sobre os ombros em vez de seu habitual coque desgrenhado. Você está linda, disse ele, e observou-a corar. Você também se arruma bem, ela provocou, arrumando sua gravata. Embora eu tenha que admitir, sinto falta da jaqueta de couro. Eles conversaram e riram com macarrão e vinho. E por algumas horas, Killian quase conseguiu fingir que era apenas um homem normal em um encontro com uma mulher por quem estava se apaixonando.
não um criminoso jogando um jogo cruel, o bar. Dança. Comigo, disse Emília de repente, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Estão tocando a minha música favorita? Eu não danço, protestou ele, mas ela já o estava guiando para o pequeno espaço entre as mesas onde outros casais se balançavam, ao som da música. Todo mundo pode dançar, disse ela, colocando as mãos dele em sua cintura e envolvendo os braços em seu pescoço. Você só precisa sentir. Então ele sentiu. Aprendeu aperto e moveu-se lentamente, respirando o doce cheiro de seu shampoo, tentando memorizar cada detalhe daquele momento. Porque ele sabia, no fundo, que momentos como aquele eram contados. Eu costumava ter medo de deixar alguém se aproximar de mim, disse ela suavemente contra o peito dele. Depois que meu pai se foi, eu simplesmente me fechei, me concentrei na minha arte, nos meus alunos. Era mais seguro assim. A garganta de Killian se apertou. O que mudou? Ela o olhou com aqueles olhos honestos. Você me faz sentir segura o suficiente para ser corajosa. Ele queria dizer a ela para correr, para ficar longe dele, que ele era a última pessoa que deveria fazê-la se sentir segura. Em vez disso, ele a puxou mais perto e continuou dançando, odiando-se mais a cada passo. Mais tarde naquela noite, enquanto a levava para casa, ela adormeceu em seu carro. Ele olhou para seu rosto sereno e tomou outra decisão. Ele contaria tudo a ela. Amanhã. Ele confessaria sobre a aposta, sobre Victor Almeida, sobre quem ele realmente era. Ela merecia a verdade, mesmo que isso significasse perdê-la. Mas quando ele a levou até a porta dela, ela o beijou. Não foi o primeiro beijo. Isso tinha acontecido semanas atrás. Mas este foi diferente, mais profundo, mais certo. Fica, ela sussurrou contra seus lábios. E Deus o ajude, ele ficou. Eles fizeram amor lentamente, ternamente, em seu pequeno quarto, com o luar entrando pelas janelas. Depois ela traçou as cicatrizes em seu peito com dedos suaves. Você vai me contar como você conseguiu essas cicatrizes algum dia? Ela perguntou sonolenta. Algum dia, disse ele. Sabendo que era mais uma mentira, ela adormeceu em seus braços, confiante e vulnerável, enquanto ele ficava acordado a observando, memorizando a curva de sua bochecha, o bater de seus cílios, a maneira como sua mão repousava sobre seu coração. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Victor Almeida. O tempo está acabando. Não esqueça o que acontece se você falhar. Killian olhou para a mulher adormecida em seus braços, depois para a mensagem. A escolha deveria ter sido simples. R$1 milhão ou uma mulher que ele conhecia há menos de 3 meses. Mas nada disso era simples mais. Na manhã seguinte, ele saiu cedo, deixando-lhe um bilhete sobre uma emergência de trabalho. Ele dirigiu direto para o escritório de Marcos Santos. O empresário o esperava. Eu me perguntava quanto tempo levaria para você aparecer. Desista da aposta, disse Killian sem rodeios. O dobro do dinheiro, o triplo. Diga seu preço. Marcos recostou-se na cadeira estudando-o. Nunca foi sobre o dinheiro, Killian. Era sobre provar um ponto para Victor Almeida, sobre mostrar a ele que até alguém como você poderia mudar se tivesse a chance. Então me ajude a protegê-la. Temo que seja tarde demais para isso. Marcos suspirou. Victor Almeida já colocou as coisas em movimento. Ele nunca teve a intenção de deixar nenhum de vocês se afastar disso. O sangue de Killian gelou. Do que você está falando? Por que você acha que ele a escolheu especificamente? Uma professora de arte sem família em São Paulo? Ninguém para sentir sua falta se algo acontecesse? A constatação o atingiu como água gelada. Não era apenas sobre fazê-la se apaixonar por ele, era sobre fazê-lo se apaixonar por ela. Sobre provar que o amor era uma fraqueza que poderia ser explorada. E ele havia caído diretamente nas mãos de Victor Almeida. Quando ele voltou ao apartamento de Emília, ela já havia partido. Um bilhete em seu cavalete dizia que ela tinha ido se encontrar com Marcos Santos sobre o financiamento da galeria. Mas Killian sabia de outra coisa. Ele sabia exatamente para onde Victor Almeida a levaria, e ele sabia o que tinha que fazer para recuperá-la.
Os homens de Victor Almeida tinham levado Emília para o antigo armazém no Porto de Santos. Killian sabia disso porque era para lá que eles levavam todos que precisavam aprender uma lição. Ele mesmo tinha feito bastante trabalho lá para conhecer cada entrada, cada sombra, cada assoalho rangete, mas desta vez foi diferente. Desta vez, ele não era quem estava fazendo o trabalho sujo de Victor Almeida. Desta vez, ele era o alvo. Ele estacionou seu carro a 2 quarteirões de distância e verificou sua arma. 10 anos trabalhando para a família criminosa Chen o tinham ensinado a estar sempre preparado, mas ele nunca tinha imaginado usar essas habilidades para salvar alguém que amava. Amor. A palavra ainda parecia estranha em sua mente, mas era isso que era. Era por isso que suas mãos tremiam ao se aproximar do armazém. Era por isso que seu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir mais nada. Lá dentro ele pôde ouvir a voz de Emília, forte, apesar de seu medo. Eu não entendo o que você quer de mim. Não é sobre o que eu quero, respondeu a voz suave de Victor Almeida. É sobre ensinar ao Killian uma lição valiosa sobre lealdade. Killian moveu-se silenciosamente pelas sombras, aproximando-se. Ele podia vê-los agora. Emília amarrada a uma cadeira, Victor Almeida circulando-a como um tubarão. 2 guardas, perto da porta, outro perto da janela. Killian, a voz de Emília rachou ao pronunciar seu nome. O que ele tem a ver com isso? Victor Almeida riu. Ah, minha querida, ele tem tudo a ver com isso. Devo contar a ela, Killian? Eu sei que você está aí. Killian saiu das sombras, sua arma apontada para Victor Almeida. Deixe-a ir. Isso é entre nós. Killian. Os olhos de Emília se arregalaram quando ela o viu com a arma. O que está acontecendo? Sim, Killian. Victor Almeida sorriu friamente. Conte a ela o que está acontecendo. Conte a ela sobre nossa pequena aposta. Conte a ela quanto dinheiro você ganharia quebrando o coração dela. O rosto de Emília ficou pálido. Do que ele está falando? A dor em sua voz o cortou como uma faca. Emília, eu posso explicar. Ele é um vigarista, minha querida, interrompeu Victor Almeida. Um muito bom. Eu aposto R$1 milhão que ele não conseguiria fazê-la se apaixonar por ele. E olha como ele conseguiu. A doce professora de arte e o implacável executor. Seria romântico se não fosse tão patético. Não. Emília sussurrou, olhando para Killian com aqueles olhos que sempre tinham visto o melhor nele. Mas agora eles estavam cheios de lágrimas e descrença. Diga que ele está mentindo. Killian abaixou sua arma levemente. Começou como um trabalho, ele admitiu, sua voz rouca. Mas mudou. Você me mudou. Não, ela engasgou. Não se atreva. Agir como se alguma coisa disso fosse real. Era real, ele insistiu. Tudo o que sinto por você é real. Comovente, Victor Almeida disse arrastado. O assassino implacável encontra seu coração. Mas nós dois sabemos como essa história termina, não sabemos, Killian. Pessoas como nós não têm finais felizes. Um dos guardas se aproximou de Emília, tirando uma faca. A arma de Killian voltou a subir. Pense cuidadosamente em sua próxima jogada, Victor Almeida avisou. Ela realmente vale a pena jogar tudo fora? Sim, disse Killian sem hesitar. E então, ele começou a atirar. Os próximos minutos foram caóticos. Tiros ecoaram pelo armazém. Vidros se estilhaçaram. Alguém gritou. Talvez Emília, talvez um dos guardas. Killian se moveu por instinto. Anos de violência servindo a um propósito diferente agora. Quando acabou, 3 guardas estavam gemendo ou inconscientes no chão. Victor Almeida estava encostado na parede, sangue escorrendo de seu braço onde a bala de Killian o havia atingido. Você está morto, Victor Almeida cuspiu. Ambos. Vocês nunca poderão se esconder de mim. Killian desatou Emília com mãos trêmulas. Ela se afastou de seu toque. Precisamos ir, disse ele com urgência. Mais homens estarão vindo. Não me toque, disse ela, sua voz tremendo. Eu confiei em você. Eu deixei você entrar na minha vida, no meu coração. Eu sei, disse ele suavemente. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensá-la se você me deixar. Mas agora precisamos ir embora. Ela o olhou por um longo momento.
lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, ela acenou uma vez. Eles correram para o carro dele. O som de veículos se aproximando já enchia a noite. Enquanto eles se afastavam do armazém, Emília olhou em silêncio pela janela. "Para onde estamos indo?" Ela finalmente perguntou, sua voz oca. "Eu tenho uma casa segura", disse ele. "Nós vamos decidir nossa próxima jogada a partir de lá." "Nossa próxima jogada?" Ela riu amargamente. "Não existe mais nós, Killian. Tudo entre nós era uma mentira." "Nem tudo", ele insistiu. "Não a maneira como eu sinto por você." "Como posso acreditar em alguma coisa que você diz?" Ela se virou para olhá-lo, e a dor em seus olhos era pior do que qualquer ferida de bala que ele já havia sofrido. "Você foi pago para me fazer apaixonar por você. E eu me apaixonei completamente, tão estupidamente por você. Isso valeu R$1 milhão? Eu nunca peguei o dinheiro", disse ele baixinho. "Eu não pude. Não depois que eu realmente a conheci." Ela ficou quieta por um longo momento. "Você alguma vez planejou me contar a verdade?" "Sim", disse ele. "Eu ia te contar amanhã. Eu tinha tudo planejado. Mas Victor Almeida te venceu." Eles dirigiram em silêncio depois disso. Killian continuou verificando o espelho retrovisor, mas ninguém parecia estar seguindo-os. Finalmente, eles chegaram a uma pequena casa nos arredores da cidade. Dentro, Emília afundou-se no sofá enquanto Killian verificava as janelas e as portas. Quando ele teve certeza de que estavam seguros, ele se sentou em frente a ela. "Fale", disse ela. "Conte-me tudo. Eu mereço pelo menos isso." Então ele o fez. Ele contou a ela sobre crescer nas ruas, sobre se juntar à organização de Victor Almeida na adolescência, sobre todas as coisas terríveis que ele havia feito em nome da lealdade e do dinheiro. Ele contou a ela sobre a aposta, sobre como ele pensou que seria fácil manipular seus sentimentos. "Mas então eu conheci você", disse ele. "E você viu algo em mim que eu nem sabia que existia mais. Você me fez querer ser melhor." "Eu vi o que você queria que eu visse", ela disse cansada. "Não", ele insistiu. "Você viu a verdade. A pessoa que eu poderia ser, a pessoa que eu quero ser. Tudo o que eu te contei sobre meus sonhos, sobre querer algo diferente. Isso era real. Você me fez lembrar como era ter esperança por algo melhor." Ela enxugou novas lágrimas. "Como eu devo confiar nisso? Como eu devo confiar em qualquer coisa?" Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos Santos. "Victor Almeida está no Hospital Sírio-Libanês. Ele já colocou um preço na cabeça de vocês dois. Vocês precisam desaparecer. Eu posso ajudar." Killian mostrou a mensagem para Emília. "Precisamos tomar uma decisão", disse ele. "Juntos ou separados, o que você quiser, mas precisamos decidir agora." Ela olhou para a mensagem por um longo momento. Depois o olhou. Em seus olhos ele pôde ver a batalha entre seu coração e sua cabeça, entre o amor e a traição. "Eu não te perdoo", ela disse finalmente. "Eu não sei se alguma vez poderei, mas eu também não quero morrer. Então, por enquanto, nós ficamos juntos." Não era muito, mas era alguma coisa. Uma chance de provar que seu amor era real, que ele poderia ser o homem em quem ela havia acreditado, mesmo que isso significasse fugir pelo resto de suas vidas. A ajuda de Marcos Santos veio na forma de novas identidades e uma pequena chácara em Itapeva, longe das luzes da cidade e do alcance do império de Victor Almeida, longe de tudo o que Emília e Killian já tinham conhecido. "Vocês estarão seguros lá", disse Marcos a eles por um telefone pré-pago. "Pelo menos até descobrirmos uma solução mais permanente." A viagem levou 3 dias. 3 dias de silêncio tenso, interrompidos apenas por conversas necessárias sobre paradas para comer e banheiros. Emília passou a maior parte do tempo olhando pela janela, seu caderno de desenho intocado em seu colo. Killian manteve os olhos na estrada e no espelho retrovisor, observando quaisquer carros que ficassem muito tempo atrás deles. Eles pararam em pousadas na rodovia Fernão Dias a cada noite, recebendo quartos separados, mesmo que não fosse tão seguro. Killian sabia que era melhor não pressionar por mais nada. Ele havia perdido esse direito quando a verdade apareceu. Na segunda noite,
Ele a ouviu chorando através das finas paredes do motel. Cada soluço parecia outra bala em seu peito. Ele queria ir até ela, abraçá-la, prometer que tudo ficaria bem. Mas ele ficou em seu quarto, sua arma na mesa de cabeceira, vigiando até a manhã. A chácara era pequena, mas resistente, cercada por pinheiros e montanhas. Em outra vida, poderia ter sido romântico. Agora, só parecia exílio. Só tem um quarto, disse Killian sem jeito enquanto eles carregavam suas poucas pertences. Eu fico no sofá. Emília acenou com a cabeça sem olhá-lo. Ela mal tinha falado 10 palavras desde que saíram da cidade. Naquela primeira noite na chácara, uma tempestade chegou. Trovões sacudiram as janelas e raios iluminaram as árvores como dedos furiosos alcançando-os. Killian estava sentado no sofá limpando sua arma quando Emília finalmente quebrou o silêncio. Por que você realmente fez isso? Ela perguntou parada na porta do quarto. Foi só pelo dinheiro? No começo, ele admitiu. Mas então o quê? Então eu conheci você. Realmente conheci você. E você era tão boa, tão pura. Tudo o que eu não sou. Ela cruzou os braços ao redor do corpo. Eu não sou pura, Killian. Eu sou apenas uma pessoa que acreditou em você, que confiou em você. Eu sei, e eu sinto muito, mais do que eu já senti por qualquer coisa na minha vida. Desculpas não mudam o que aconteceu. Ela enxugou lágrimas de raiva. Desculpas não mudam o fato de que cada momento que compartilhamos, cada conversa, cada beijo, tudo foi construído em uma mentira. Nem tudo, ele insistiu, largando sua arma. A maneira como eu sinto por você, isso é a coisa mais honesta da minha vida. Como posso acreditar nisso? Ela riu amargamente. Você é um mentiroso profissional, um vigarista. Pelo que eu sei, isso é apenas outro jogo. Não é. Ele se levantou, dando um passo em direção a ela. Pergunte qualquer coisa. Eu vou te contar a verdade, sobre tudo. Ela o estudou por um longo momento. Quando você se apaixonou por mim? A pergunta o pegou de surpresa. Ele esperava que ela perguntasse sobre seu passado, sobre Victor Almeida, sobre a violência que ele havia cometido. Não isso. No dia em que você ficou doente, ele disse finalmente. Quando você teve aquela gripe forte, eu estava cuidando de você, e você estava tão fraca, mas você ainda tentou me fazer sorrir. Você me contou uma piada horrível sobre uma artista e um sanduíche. Eu não me lembro disso, ela disse suavemente. Você tinha febre alta, mas eu me lembro. Eu me lembro de olhar para você, toda pálida e com o cabelo bagunçado, contando essa piada terrível e pensando, eu a amo. Isso me assustou muito. Emília afundou-se em uma cadeira, lágrimas caindo livremente agora. Eu queria poder confiar nisso. Eu queria poder confiar em qualquer coisa sobre você. Um trovão trovejou lá fora, fazendo-a pular. Sem pensar, Killian se aproximou querendo confortá-la. Ela ergueu uma mão para detê-lo. Não, ela sussurrou. Por favor, eu não posso. Ele recuou, seu coração doendo. Eu sei. Desculpe. Eles ficaram acordados a noite toda. A tempestade rugindo lá fora enquanto eles conversavam. Realmente conversaram, pela primeira vez desde que tudo desmoronou. Killian contou a ela sobre sua infância em lares adotivos, sobre a gangue que se tornou sua família, sobre a primeira vez que ele machucou alguém por dinheiro. Eu tinha 16 anos, disse ele olhando para a escuridão. Um cara devia dinheiro a Victor Almeida. Eu quebrei os dedos dele. Me senti mal depois, mas Victor Almeida estava orgulhoso. Disse que eu tinha potencial. Emília ouviu em silêncio, seu rosto ilegível na luz fraca. Quando você parou de se sentir mal por isso? Ela perguntou. Eu não parei. Eu só fiquei melhor em ignorar isso, até você aparecer e me fazer sentir tudo de novo. Amanhã os encontrou ambos exaustos, emocionalmente, drenados. Emília fez café enquanto Killian verificava o perímetro da chácara, um velho hábito que ele não conseguia quebrar. O que acontece agora? Ela perguntou quando ele voltou para dentro. Nós esperamos, disse ele. Marcos Santos está trabalhando para prender Victor Almeida. Ele tem provas de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, o suficiente para prendê-lo por muito tempo. E depois,
Nós apenas voltamos para nossas vidas. Você pode, disse ele baixinho. Você pode voltar a ensinar a sua arte. Você estará segura. Ela o olhou bruscamente. E você? Eu vou desaparecer. Vou garantir que as pessoas de Victor Almeida nunca mais possam me usar para te machucar. Isso não é justo, disse ela, sua voz quebrando. Você não pode me fazer apaixonar por você 2 vezes e depois simplesmente ir embora. 2 vezes? A primeira vez foi a mentira, mas isso... Ela gesticulou entre eles. Esses últimos dias, vendo o seu eu verdadeiro, toda a dor, a culpa e o amor caindo de novo por você. E eu odeio isso. O coração de Killian disparou. Emília. Não, ela o interrompeu. Não estou dizendo, eles acabaram em uma cidade de Campos do Jordão, escondidos à vista de todos. Marcos os havia providenciado novas identidades. James e Emma Wilson, recém-casados de São Paulo, em busca de um novo começo. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. A casa era menor do que a chácara, mas se sentia mais como um lar. Emília, agora Emma, começou a dar aulas de arte no Centro Cultural São Paulo, assim como antes. Killian encontrou trabalho como consultor de segurança no shopping Iguatemi, usando suas habilidades para algo legítimo pela primeira vez na vida. Eles estavam se curando, lentamente, aprendendo a confiar um no outro, novamente, um dia de cada vez. Eles ainda dormiam em quartos separados, mas às vezes, à noite, ficavam acordados até tarde conversando, realmente conversando, sobre tudo o que nunca tinham dito antes. Sinto falta dos meus alunos. Emília admitiu uma noite encolhida no sofá com uma xícara de chá. Os de antes, eu nem consegui me despedir. Me desculpe, Killian disse, e sentia isso. Talvez quando tudo isso acabar... Isto algum dia vai acabar? Ela perguntou. De verdade? Antes que ele pudesse responder, o celular dele vibrou. Outra mensagem de Marcos. Victor foi solto sob fiança. Fiquem atentos. Killian mostrou a mensagem para ela, observando a cor desaparecer. Do rosto dela. Eu achei que estávamos seguros aqui, ela sussurrou. Estamos, ele prometeu, embora ambos soubessem que poderia ser uma mentira. Eu não deixarei nada acontecer com você. Mas no dia seguinte, enquanto Killian estava no trabalho, uma estranha foi à aula de arte de Emília. Uma mulher bem vestida que disse estar interessada em fazer aulas. Você me lembra alguém, disse a mulher, estudando o rosto de Emília. Uma professora que eu conhecia na cidade. Ela desapareceu recentemente. Uma história muito triste. As mãos de Emília tremeram enquanto ela limpava seus pincéis. Sinto muito em ouvir isso, mas eu nunca morei na cidade. A mulher sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Claro que não, meu engano. Naquela noite, quando Killian chegou em casa, ele encontrou Emília andando de um lado para o outro na sala de estar. Eles nos encontraram, ela disse, a voz tremendo. Um dos homens do Victor. Ela veio para minha aula. O sangue de Killian gelou. O que ela disse? Ela estava mandando uma mensagem, nos deixando saber que eles sabem onde estamos. Faça uma mala, ele disse imediatamente. Precisamos... Não. Emília o interrompeu. Estou cansada de fugir. Esta é minha casa agora. Nossa casa. Eu não deixarei que eles nos tirem isso. Emília, não é seguro quando algo sobre nós já foi seguro. Ela se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Você prometeu não mais mentiras, não mais segredos. Então me diga a verdade. Você também está cansado de fugir? Ele fechou os olhos, deixando-se sentir o calor do toque dela. Sim, ele admitiu, mas estou mais cansado de ter medo de te perder. Então nós contra-atacamos, ela disse firmemente. Juntos. Killian abriu os olhos olhando para a mulher que amava. Ela não era a mesma artista inocente que ele conhecera naquele café. Ela estava mais forte agora, mais corajosa. E de alguma forma, impossivelmente, ela ainda o amava. Marcos disse que Victor foi solto sob fiança, usando alguns favores. Ele disse lentamente. Mas as mesmas pessoas podem se voltar contra ele se souberem toda a história. O que você quer dizer? Victor tem desviado dinheiro de seus sócios por anos.
Foi assim que ele pôde pagar aquela aposta sobre você em primeiro lugar. Se pudéssemos provar isso, como faríamos isso? Eu sei onde ele guarda seus livros contábeis de verdade, aqueles que mostram tudo, mas chegar até ele significaria voltar para a cidade. Emília ficou quieta por um momento, pensando. "Ah, mostra de arte", ela disse finalmente. "Que mostra de arte?" "A mulher que veio para minha aula mencionou uma grande mostra de arte beneficente na semana que vem. Toda a elite da cidade estará lá, incluindo os sócios do Victor. Se pudéssemos conseguir a prova, mostrar a todos de uma vez, é muito perigoso." Killian disse imediatamente. "Victor estará lá." "Exatamente. Ele estará distraído com o evento, e ninguém esperaria que nós entrássemos em seu território." "Emília." "Emma." Ela corrigiu com um pequeno sorriso. "Lembre-se, nós deveríamos ser os Wilsons, os recém-casados entediantes de São Paulo." Apesar do medo, Killian se viu sorrindo de volta. James e Emma Wilson nunca iriam invadir uma mostra de arte de alta sociedade para expor um chefe do crime. Talvez seja exatamente por isso que deveríamos. Ela envolveu os braços em seu pescoço, aproximando-se. "Eu não sou mais aquela professora de arte assustada, Killian. E você não é mais o capanga do Victor. Nós somos pessoas diferentes agora." "Pessoas melhores?" ele perguntou suavemente. "Apenas mais honestas." Ela o beijou então, pela primeira vez desde que fugiram da cidade. Parecia estar voltando para casa. Quando finalmente se separaram, Killian descansou a testa contra a dela. "Se fizermos isso, faremos com inteligência, sem riscos desnecessários." "Concordo." Ela sorriu. "Além disso, eu sempre quis ir a uma mostra de arte chique." Eles passaram a semana seguinte planejando. Killian contatou antigos contatos que lhe deviam favores, obtendo plantas baixas do prédio do escritório de Victor, horários de segurança, tudo o que precisavam. Emília trabalhou em suas disfarces, usando o olhar de artista para fazer mudanças sutis que os ajudariam a se misturar. Na noite anterior à partida, Killian encontrou Emília em seu quarto, arrumando as malas. "Não precisamos fazer isso", ele disse da porta. "Poderíamos simplesmente fugir de novo, encontrar outra cidade pequena, começar de novo." Ela se virou para olhá-lo. "É isso que você quer? Eu quero você segura." "Eu estou segura, com você." Ela foi até ele, pegando suas mãos nas dela. "Lembre-se do que eu te disse naquela primeira noite no Café Cultura, sobre como todos precisam de alguém em quem acreditar?" Ele acenou com a cabeça. "Bem, eu acredito em nós. No que poderíamos ser se pararmos de correr e lutar pelo nosso futuro." Killian a puxou para seus braços, abraçando-a forte. "Quando você ficou tão corajosa?" "Quando percebi que amar você, apesar de tudo, foi a coisa mais corajosa que eu já fiz." Eles ficaram ali por um longo momento, apenas se abraçando. Lá fora, um carro passou, seus faróis iluminando brevemente o quarto. Amanhã, eles dirigiriam de volta para a cidade da qual haviam fugido, de volta para enfrentar seu passado. Mas naquela noite, eles tinham aquele momento, aquela paz, aquele amor que de alguma forma havia ficado mais forte através da traição e do perdão. "Fique comigo esta noite", Emília sussurrou contra o peito dele. Então ele ficou. Eles se deitaram na cama dela, completamente vestidos, apenas se abraçando enquanto a lua nascia lá fora. Não mais muros entre eles, não mais quartos, separados. O que quer que acontecesse amanhã, eles enfrentariam juntos. A cidade parecia diferente agora. Menor de alguma forma, menos ameaçadora. Ou talvez Emília e Killian fossem os que haviam mudado. Eles fizeram o check-in no Hotel Maxud Plaza com seus novos nomes, James e Emma Wilson. A mostra de arte beneficente seria realizada no grande salão de baile do hotel na noite seguinte. A cobertura perfeita para o que eles realmente precisavam fazer. "O escritório do Victor fica a 3 quarteirões daqui", disse Killian, espalhando as plantas baixas na cama do quarto de hotel. "Durante a mostra, a segurança será mínima. Todos estarão focados em protegê-lo no evento." Emília ajustou sua nova peruca loira no espelho. A cor a fazia parecer uma pessoa completamente diferente. "Quanto tempo você vai precisar?"
20 minutos para entrar e encontrar os livros. Mais 10 para sair e entregá-los ao contato do Marcos no Ministério Público Federal. E eu só preciso manter o Victor distraído na mostra? Killian se moveu atrás dela, encontrando seus olhos no espelho. Você não precisa fazer essa parte. Eu posso encontrar outra maneira. Ela se virou para encará-lo. Victor me usou para te machucar uma vez. É apropriado que eu ajude a derrubá-lo agora. Ele tocou seu rosto suavemente. Apenas seja cuidadosa. Se algo parecer errado, eu saio imediatamente, ela completou. Eu me lembro do plano. Eles passaram o resto do dia revisando cada detalhe. Os padrões de segurança, as rotas de fuga, as palavras-código que usariam. Se algo desse errado. Ao anoitecer, eles estavam tão preparados quanto poderiam estar. Venha para a cama, Emília disse suavemente, dando tapinhas no espaço ao lado dela. Eles haviam se acostumado a dormir juntos na semana passada, encontrando conforto na presença um do outro. Killian se deitou ao lado dela, puxando-a para perto. Você está com medo? Sim, ela admitiu. Mas não do Victor. Estou com medo de perder isso, de perder nós. Isso não vai acontecer, ele prometeu. Não importa o que aconteça amanhã. Enfrentamos juntos. Na noite seguinte, Emília entrou na mostra de arte beneficente, parecendo que pertencia ali. Seu vestido preto de estilista, emprestado de um dos contatos de Marcos, sussurrava contra o piso de mármore. Sua peruca loira estava penteada elegantemente e diamantes brilhavam em seu pescoço. Killian a observava do outro lado da rua, com o coração na garganta. Através de seus fones de ouvido, ele podia ouvir sua respiração constante. Victor acabou de chegar, ele disse baixinho. Lembre-se. Eu sei, ela o interrompeu. Seja cuidadoso, você também. Dentro do salão de baile, Emília se moveu graciosamente pela multidão, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Ela podia ver Victor pregando sermões perto de uma das pinturas maiores, cercado por sua comitiva habitual. No mês, horário previsto, a esposa de Marcos se aproximou de Victor, chamando sua atenção para uma obra de arte específica, a distração de que precisavam. Killian entrou no prédio do escritório de Victor, usando o cartão-chave que Marcos havia fornecido. A recepção estava vazia, exatamente como haviam planejado. Todos estavam focados no evento. Mas, quando ele chegou ao escritório particular de Victor, algo pareceu errado. A porta já estava destrancada. Temos um problema, ele sussurrou em seu fone de ouvido. Alguém esteve aqui. Na mostra de arte, Emília ficou tensa. Deveríamos abortar. Antes que Killian pudesse responder, ele ouviu passos atrás dele. Ele se virou para encontrar Alexander, o braço direito de Victor, apontando uma arma para seu peito. Procurando por estes, Alexander ergueu uma pilha de livros contábeis. Victor achou que você poderia tentar algo assim. Enquanto isso, na mostra, Victor olhou diretamente para Emília. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala lotada e ela soube que sua cobertura havia sido descoberta. Bem, Victor disse, caminhando em direção a ela. Os amantes pródigos retornam, embora eu tenha que dizer, loira não é sua cor, querida. A mão de Emília se apertou em sua taça de champanhe. Através de seu fone de ouvido, ela podia ouvir o confronto acontecendo no escritório de Victor. Você realmente achou que não? Estaríamos de olho em vocês? Alexander estava dizendo a Killian que não descobriríamos seu plano. A única coisa que você descobriu, Killian respondeu calmamente, é que você apostou no cavalo errado. De volta à mostra, Victor circulou Emília como um predador. Eu tenho que admitir, estou impressionado. Voltar aqui exigiu coragem, ou talvez apenas estupidez. Talvez ambos, Emília disse, combinando seu tom calmo. Mas então o amor nos faz fazer coisas loucas, não é? Victor riu. Amor? É isso que você acha que é? Deixe-me dizer o que está acontecendo agora. Meus homens provavelmente já estão lidando com seu namorado. E em breve, você aprenderá o que acontece com as pessoas que me traem. Mas Emília apenas sorriu. Não, Victor. Você vai aprender o que acontece quando você subestima as pessoas.
Naquele momento, as portas do salão de baile se abriram. Agentes da Polícia Federal invadiram o local, liderados por ninguém menos que Marcos Santos, que acabou se revelando estava trabalhando disfarçado por meses. No escritório de Victor, a surpresa de Alexander com a comoção deu a Killian a abertura de que precisava. Um golpe rápido derrubou a arma de sua mão e momentos depois mais agentes correram para dentro. Os livros contábeis nunca foram o alvo real, Killian disse a um Alexander algemado. Nós só precisávamos reunir todos em um só lugar. A próxima hora foi um caos. Victor e toda a sua organização foram presos, seus crimes expostos para todos os seus ricos apoiadores verem. As provas que Marcos havia reunido por meses, combinadas com o testemunho de dezenas de testemunhas, seriam suficientes para prendê-los por anos. Emília encontrou Killian do lado de fora do hotel, esperando perto de seu carro. Sem dizer uma palavra, ela correu para seus braços. Você está bem? Ela respirou tocando seu rosto. Quando eu ouvi o Alexander no escritório, estou bem, ele a assegurou. Melhor que bem, acabou. Realmente acabou. Ela se afastou levemente, estudando seu rosto. O que acontece agora? Bem, ele sorriu. James e Emma Wilson ainda têm uma vida esperando por eles em Campos do Jordão. Se você quiser. E Killian e Emília. Eles têm um novo começo. Uma lousa limpa. Não mais fugindo, não mais olhando por cima dos ombros. Emília levantou a mão e tirou sua peruca loira, deixando seus cabelos castanhos naturais caírem sobre os ombros. Eu gosto desse plano, mas primeiro... Ela o puxou para um beijo bem ali na rua lotada. Eles tinham acabado de se esconder, de fingir ser outras pessoas. Era isso que eles eram. Duas pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais improvável, que haviam lutado contra a traição e o perigo para ficarem juntas. Me leve para casa, ela sussurrou contra seus lábios. Então ele levou. Mas desta vez, eles não estavam fugindo. Eles estavam correndo em direção a algo, em direção ao futuro deles, em direção à vida que construiriam juntos, mais fortes por tudo o que haviam superado. Enquanto eles saíam da cidade, Emília se esticou e pegou a mão dele. No espelho retrovisor, as luzes de seu passado ficaram cada vez menores, até desaparecerem completamente. À frente deles estava uma estrada aberta, novas possibilidades e o tipo de amor que acontece uma vez na vida, se você for corajoso, o suficiente para lutar por ele. 6 meses após a prisão de Victor, a primavera chegou a Campos do Jordão. A pequena casa que James e Emma Wilson chamavam de lar estava cheia de luz e do cheiro de tinta fresca. Emília havia transformado o quarto extra em um estúdio de arte, e suas pinturas agora estavam penduradas em todas as paredes. Killian observava da entrada enquanto ela trabalhava em sua última peça, uma paisagem urbana à noite, toda em tons de azul escuro e luzes douradas. Ela havia estado pintando sua história peça por peça, passando por tudo o que havia acontecido. Essa é a vista do escritório do Victor, ele disse baixinho. Ela acenou com a cabeça, adicionando outra. Faixa de ouro à tela. Eu não tenho mais medo dessas lembranças. Elas são apenas parte da nossa história agora. E que história havia sido? O julgamento de Victor havia dominado as manchetes por semanas. O famoso chefe do crime derrubado pelo amor, os jornais não se cansavam disso, mas Killian e Emília haviam assistido a tudo de longe, construindo sua nova vida em sua pequena cidade. Marcos ligou hoje, Killian disse, se movendo para ficar atrás dela. Victor aceitou um acordo. 25 anos. Emília abaixou seu pincel. Como você se sente sobre isso? Livre, ele disse simplesmente. Pela primeira vez na minha vida, estou realmente livre. Ela se virou para encará-lo com tinta manchada em sua bochecha. Nós dois estamos. Os 6 meses anteriores não tinham sido fáceis. Eles tiveram que aprender a ficar juntos sem o perigo, os aproximando, a confiar não apenas um no outro, mas em si mesmos. Algumas noites Killian ainda acordava procurando por uma arma que não estava mais lá. Alguns dias, Emília ainda se encolhia quando estranhos prestavam muita atenção às suas aulas de arte, mas eles estavam se curando, juntos. Eu recebi outra carta dos meus antigos alunos hoje.
Emília disse, limpando seus pincéis. Eles estão bem, a nova professora é legal, eles dizem, mas ela não conta piadas como eu. Você sente falta? Da cidade, da sua vida antiga? Ela pensou por um momento. Eu sinto falta de partes dela, mas eu amo mais o que temos aqui. O que eles tinham era simples, mas precioso. Seus empregos no shopping e no centro comunitário. Seu pequeno círculo de amigos que os conheciam apenas como James e Emma, o casal simpático de São Paulo. Suas noites tranquilas em casa, lendo, pintando ou apenas ficando juntos. Eu tenho algo para você, Killian disse colocando a mão no bolso. Eu estava esperando o momento certo. Ele tirou um pequeno caderno gasto. Emília o reconheceu imediatamente. Seu antigo caderno de esboços do Café Cultura, onde eles se encontraram pela primeira vez. Como você... Marcos o salvou do seu apartamento antes que os homens do Victor pudessem chegar lá. Ele me deu no julgamento, mas eu não tinha certeza se você queria. Emília pegou o livro com mãos trêmulas. Lá dentro estavam seus antigos esboços, incluindo vários de Killian daquelas primeiras semanas, quando ela pensou que ele era apenas um estranho bonito que gostava de vê-la pintar. Ou, ela disse suavemente, tocando um dos desenhos. Mesmo então, eu também estava, ele admitiu. É por isso que a aposta estava condenada desde o início. Você não pode falsificar o que é real. Ela colocou o caderno de desenho e o abraçou. Dança comigo? Não tem música. Desde quando isso nos impediu? Então eles dançaram em seu estúdio cheio de tinta, cercados pela arte que ela havia feito de sua história de amor. Lá fora seus vizinhos passeavam com seus cães e cuidavam de seus jardins, vivendo suas vidas normais. Lá dentro, duas pessoas que se encontraram nas mais escuras circunstâncias se agarravam à luz que haviam criado. Juntas, quero abrir minha própria galeria, Emília disse de repente. Aqui, no centro de São Paulo, mostrar meu trabalho, dar aulas, talvez ajudar outros artistas a começar. Killian sorriu para ela. A loja vazia na rua Oscar Freire seria perfeita. Você também pensou nisso? Penso em seus sonhos o tempo todo, ele disse. Eles são meus sonhos agora também. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Eu te amo, você sabe. O verdadeiro você. Não James Wilson ou o executor ou qualquer outra versão. Apenas você. Eu também te amo, ele disse. Todas as versões de você. A professora de arte assustada, a mulher corajosa que ajudou a derrubar Victor Almeida, e especialmente aquela que ainda não consegue contar uma piada decente. Ela riu e deu um tapa em seu braço. Minhas piadas são ótimas. São terríveis, mas eu as amo de qualquer jeito. Eles foram interrompidos por uma batida na porta da frente. Pela janela, eles puderam ver Marcos Santos em sua varanda. O que ele está fazendo aqui? Emília perguntou, tensando levemente. Está tudo bem, Killian a assegurou. Eu pedi para ele vir. Eles foram até a porta juntos. Marcos parecia diferente com roupas casuais, mais relaxado agora que seu trabalho disfarçado estava feito. Desculpe, interromper-o, ele disse, mas eu trouxe o que você pediu. Ele entregou a Killian um envelope grosso. Dentro havia 2 conjuntos de documentos, suas identidades reais de volta, legalmente isentas de qualquer conexão com os crimes de Victor Almeida. Você não precisa usá-los, Marcos explicou. James e Emma Wilson podem viver aqui para sempre, se for isso que vocês querem. Mas se vocês quiserem ser Killian e Emília novamente, vocês podem ser. Ninguém está mais procurando por vocês. Emília pegou os papéis com mãos trêmulas. Podemos ir para casa, ver nossas famílias? Quando vocês estiverem prontos, Marcos disse. Embora eu tenha que dizer, parece que vocês fizeram uma boa casa aqui. Depois que ele foi embora, Emília e Killian se sentaram em seu balanço da varanda, olhando para suas opções espalhadas diante deles. O que você quer fazer? Killian perguntou. Emília encostou a cabeça em seu ombro. Quero ser eu de novo, mas quero ser eu aqui, nesta vida que construímos. Abrir minha galeria com meu nome verdadeiro. Pintar nossa história para todos verem. Até as partes difíceis, especialmente essas, elas são o que nos fizeram quem somos. Killian beijou sua testa. Então é isso que faremos. Não mais escondendo, não mais fingindo. Enquanto o sol se punha sobre sua pequena cidade,
Eles se sentaram juntos, planejando seu futuro. Eles tinham escolhas agora, possibilidades. E eles se tinham um ao outro, não por causa de uma aposta, de um golpe ou de uma necessidade de sobreviver, mas porque eles escolheram um ao outro, todos os dias. Conte-me uma piada. Killian disse de repente. Emília sorriu. Por que a professora de arte levou uma escada para a aula? Por quê? Porque ela queria alcançar novas alturas. Killian gemeu, mas estava sorrindo. Esta era a vida deles agora. Piadas ruins e tinta fresca, manhãs tranquilas e noites pacíficas. Um amor que havia começado como uma mentira, mas havia se tornado a coisa mais verdadeira que qualquer um deles já conheceu. E eles não a teriam de outra forma. A placa de "Em breve", na janela da rua Oscar Freire, 342, atraiu olhares curiosos dos transeuntes. Lá dentro, Emília estava no espaço vazio que logo se tornaria sua galeria, imaginando as possibilidades. Os pisos de madeira precisavam ser reformados e as paredes precisavam ser pintadas, mas ela já conseguia ver seus sonhos tomando forma. O empreiteiro pode começar na próxima semana, Killian disse, envolvendo seus braços em torno dela por trás. Embora eu ainda ache que deveríamos deixar que eu cuide das reformas. Da última vez que você tentou consertar alguma coisa, tivemos que chamar um encanador, ela provocou. Isso é muito importante para arriscar suas habilidades. Jay faz tudo. Ele riu e a beijou no pescoço. A vida tinha sido boa para eles desde que eles decidiram recuperar suas identidades reais. A pequena cidade havia abraçado Emília Silva e Killian Pereira tão calorosamente quanto eles haviam abraçado James e Emma Wilson. Se algo, sua verdadeira história, os havia tornado mais interessantes para seus vizinhos. Mas sua nova vida pacífica estava prestes a enfrentar seu primeiro teste real. O sino acima da porta tocou, e eles se viraram para ver uma mulher parada ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe", Emília sussurrou. Sara Silva parecia mais velha do que quando Emília a vira pela última vez, mais desgastada pela preocupação. Ela havia procurado sua filha desde o dia em que Emília desapareceu. "A Polícia Federal me disse onde te encontrar", Sara disse, sua voz tremendo. "Eles disseram que você estava segura, que tudo havia acabado, mas eu tinha que ver por mim mesma." Emília correu para sua mãe jogando seus braços em volta dela. Elas se abraçaram forte, chorando e rindo ao mesmo tempo. Killian ficou para trás observando a reunião com uma mistura de alegria e apreensão. Este era o momento que ele temia, enfrentar a família de Emília, explicando seu papel em tudo, o que havia acontecido. Mas Sara Silva o surpreendeu. Depois de abraçar sua filha por um longo momento, ela foi direto até ele. "Você é o homem que salvou minha filha", ela disse. "Eu sou o homem que a colocou em perigo em primeiro lugar." Ele corrigiu em voz baixa. Sara estudou seu rosto. "Não é assim que a Polícia Federal conta. Eles dizem que você abriu mão de tudo para protegê-la, que você ajudou a derrubar um dos homens mais perigosos do país." Ele fez. Emília disse, pegando a mão de Killian. "Mãe, eu sei que isso é muita coisa para absorver, mas Killian, ele é a razão pela qual estou viva, a razão pela qual estou feliz." Sara olhou entre eles, vendo o amor que irradiava dos olhos de sua filha, a maneira protetora como Killian segurava sua mão. "Então acho que tenho 2 filhas agora em vez de uma", ela disse simplesmente, e puxou Killian para um abraço. Naquela noite, durante o jantar em sua casa, eles contaram tudo a Sara. Toda a história da aposta à fuga para sua nova vida ali. Ela ouviu sem julgamento, fazendo perguntas às vezes, mas principalmente apenas absorvendo tudo. "Eu sempre soube que você encontraria o amor em um lugar inesperado", ela disse a Emília. "Você tem o coração de seu pai, sempre vendo o bem nas pessoas." "Ele sabe?" Emília perguntou baixinho. "Pai?" Sara balançou a cabeça. "Eu ainda não contei a ele. Ele está... bem. Ele se casou novamente. Tem uma nova família." A dor daquela revelação apareceu no rosto de Emília. Killian apertou sua mão por baixo da mesa. "Perda dele", ele disse firmemente. Ele perdeu a chance de ver que mulher incrível sua filha se tornou. Sara sorriu para ele agradecida. "Você faz bem para ela",
ela disse. Eu posso ver isso agora. Depois que Sarah voltou para seu hotel, prometendo ficar por alguns dias para ajudar nos preparativos da galeria, Emília e Killian se sentaram em sua varanda. Você está bem? Ele perguntou. Contudo, sobre seu pai? Ela enxugou algumas lágrimas. Acho que sei há algum tempo que ele não estava voltando, mas ouvir sobre sua nova família... Ei, Killian virou seu rosto para o dele. Você tem uma família. Sua mãe que cruzou o país para te encontrar, nossos amigos aqui na cidade, nós somos sua família. Promete? Prometo. Ele a beijou suavemente. Além disso, sua mãe já me adotou. Não tem como voltar atrás agora. Ela riu apesar de suas lágrimas. Ela fez, não fez? Nunca a vi se aproximar tanto de alguém tão rápido. Deve ser meu charme natural. Deve ser. Ela se aninhou mais perto dele. Obrigada. Por quê? Por me devolver a vida. Por me amar o suficiente para me deixar ser eu mesma novamente. Os próximos dias foram um turbilhão de atividades. Sarah se jogou em ajudar com a galeria, oferecendo sugestões sobre iluminação e espaço de exibição. Ela e Emília trabalharam lado a lado, compensando o tempo perdido. Killian as observou juntas, vendo de onde Emília tirava sua força, sua criatividade, sua capacidade de perdão. Sarah Silva era uma força da natureza, assim como sua filha. Mas uma tarde, enquanto Emília estava se encontrando com empreiteiros, Sarah encurralou Killian na galeria. Preciso saber uma coisa, ela disse seriamente. Você vai voltar para aquela vida alguma vez? O crime, a violência? Nunca, ele disse sem hesitar. Aquela parte de mim morreu no dia em que me apaixonei por sua filha. Sarah acenou com a cabeça, satisfeita. Bom, porque se você alguma vez machucá-la, eu mereceria o que você fizesse comigo, ele completou. Mas não vai acontecer. Emília é minha vida agora. Ela é meu lar. Lar, Sarah repetiu pensativamente. Sabe, era isso que mais me preocupava quando ela estava desaparecida, que ela nunca mais encontraria seu caminho de volta para casa. Mas talvez lar não seja sempre um lugar, às vezes é uma pessoa. Mais tarde naquela semana, enquanto acenavam adeus para Sarah no aeroporto, Emília se virou para Killian com lágrimas nos olhos. Ela quer que a gente vá para o Natal, ela disse. Os dois. Você é da família agora, lembra? Não tem como voltar atrás. Killian a puxou para perto, respirando o cheiro de seu cabelo. Eu gosto do som disso. Família. Eles dirigiram de volta para sua pequena cidade, para sua pequena casa com suas paredes salpicadas de tinta e quartos cheios de amor. Para a galeria que estava lentamente tomando forma na rua Oscar Freire. Para a vida que eles haviam construído das cinzas de suas antigas vidas. Conte-me uma piada, Killian disse enquanto eles entravam em sua entrada. Emília sorriu. O que a galeria de arte disse para a parede vazia? O quê? Posso te imaginar aqui comigo. Killian gemeu, mas estava sorrindo. Era assim que o amor parecia depois do drama, depois do perigo. Parecia piadas ruins e jantares em família, como tinta fresca e segundas chances. Parecia lar. Um ano após a prisão de Victor Almeida, a galeria de Emília abriu suas portas. As reformas haviam transformado a antiga loja em um espaço brilhante e acolhedor. Suas pinturas enfeitavam as paredes, sua história contada em cores e luz, dos azuis escuros de seu primeiro encontro aos dourados quentes de sua nova vida. É, perfeito, Killian disse, observando enquanto ela fazia ajustes de última hora nas exibições. Assim como você. A grande inauguração foi marcada para aquela noite. Sua pequena cidade havia comparecido em peso para apoiá-los, juntamente com alguns convidados especiais. Marcos e sua esposa haviam voado da cidade. Sarah Silva estava lá, radiante de orgulho. Até alguns dos antigos alunos de Emília haviam feito a viagem, ansiosos para ver o sonho de sua professora se tornar realidade. Você está nervosa? Killian perguntou quando as pessoas começaram a chegar. Um pouco, Emília admitiu. Mas o tipo bom de nervoso. O tipo que significa que algo importante está acontecendo.
Ela não tinha ideia de o quão importante esta noite seria. A galeria se encheu de pessoas admirando seu trabalho. Muitos deles conheciam partes de sua história, mas vê-la pintada tão lindamente os comoveu às lágrimas. A peça central era uma grande tela mostrando duas figuras dançando em uma tempestade. À noite na cabana, quando Emília havia começado a confiar nele novamente. Isso é extraordinário, Marcos disse, estudando a pintura. Você capturou tudo: o medo, a esperança, o amor. É isso que a boa arte faz, Sara acrescentou. Ela conta a verdade, mesmo quando a verdade é complicada. Conforme a noite avançava, Killian continuava verificando seu bolso, certificando-se de que a pequena caixa de veludo ainda estava lá. Ele a carregava há semanas, esperando o momento perfeito. Finalmente, quando a multidão diminuiu e o sol começou a se pôr, ele encontrou Emília parada na frente de sua primeira pintura, à vista do Café Cultura, onde eles se conheceram. Você, alguma vez se arrepende? Ele perguntou suavemente. De ter me encontrado naquele dia? Ela se virou para enfrentá-lo. Nunca. Mesmo com tudo o que aconteceu, eu escolheria você novamente. Todas as vezes. Mesmo que eu tenha mentido para você, você me deu a verdade quando mais importava. Ela tocou seu rosto suavemente. E todos os dias desde então. Killian pegou sua mão, seu coração batendo forte. Quero te dar mais uma verdade. Ele se ajoelhou e os olhos de Emília se arregalaram. Na primeira vez que te vi, eu pensei que você era apenas mais uma vítima, apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Mas você acabou sendo tudo. Minha redenção, meu lar, meu futuro. Ele tirou o anel, um diamante simples que pegava as luzes da galeria. Eu sei que fizemos tudo ao contrário, e eu sei que não mereço você, mas eu te amo mais do que já amei qualquer coisa neste mundo. Você quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto de Emília. Você realmente precisa perguntar? Isso é um sim. Sim, ela riu entre lágrimas. 1000 vezes sim. A pequena multidão que se reunira para assistir explodiu em aplausos. Sara estava chorando, Marcos estava sorrindo e seus amigos estavam comemorando. Enquanto Killian colocava o anel em seu dedo, Emília o puxou para um beijo. Eu tenho algo para você também, ela disse quando finalmente se separaram. Ela o levou a uma tela, coberta na parte de trás da galeria. Quando ela a desvendou, a respiração de Killian parou. Eram eles, mas não como eram agora. A pintura mostrava seu primeiro encontro no Café Cultura, mas com uma diferença. Nesta versão, não havia aposta, nem motivos ulteriores. Apenas duas pessoas se encontrando, se apaixonando do jeito que deveria acontecer. É assim que eu escolho lembrar, Emília disse suavemente. Não a mentira que nos uniu, mas o amor que nos manteve juntos. Killian a puxou para perto, muito comovido para falar. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e eles estavam sozinhos na galeria, eles dançaram entre as pinturas de sua história de amor. Então, Emília disse, com a cabeça em seu ombro, você está pronto para uma nova aventura? Com você, sempre. Ótimo, porque eu tenho uma surpresa. Ela olhou para ele com olhos brilhantes. Estou grávida. Killian congelou, olhando para ela com espanto. Você está... Nós estamos... Vamos ter um bebê, ela completou, em cerca de 7 meses. Ele a pegou e a girou, ambos rindo. Você está feliz? Ela perguntou quando ele a colocou no chão. Feliz nem começa a descrever. Ele tocou sua barriga com admiração. Uma família de verdade. Nós já éramos uma família, ela lembrou. Isso é apenas expandindo a coleção. Como que por encomenda, o telefone de Emília vibrou com uma mensagem de Sara. Verifique as notícias locais. Eles abriram o site de notícias para encontrar o rosto de Victor Almeida na tela. Ele havia sido encontrado morto em sua cela, um aparente suicídio. Você está bem? Emília perguntou, observando o rosto de Killian cuidadosamente. Ele pensou sobre isso por um momento. Sim, ele disse finalmente. Realmente acabou agora. Tudo. Podemos nos concentrar em nosso futuro. Nosso futuro muito brilhante. Ela concordou tocando sua barriga. Eles trancaram a galeria
e caminharam para casa de mãos dadas por sua cidade tranquila. As estrelas estavam brilhantes acima, e uma brisa fresca carregava o cheiro do outono que se aproximava. "Conte-me uma piada", Killian disse quando eles chegaram à porta da frente. Os olhos de Emília brilharam. "O que a artista disse para seu verdadeiro amor?" "O quê? Eu não traço a linha para te amar." Killian riu e a puxou para perto. "Essa pode ser a sua pior até agora." "Você ama." "Eu te amo", ele corrigiu. "Piadas ruins e tudo mais." Eles ficaram em sua varanda por um momento, olhando para as estrelas. Muita coisa havia mudado desde aquele primeiro encontro no Café Cultura. Uma aposta havia se transformado em amor. Uma mentira havia levado à verdade. Duas pessoas quebraram uma a outra, e agora, com sua galeria aberta, um bebê a caminho e seu passado finalmente sepultado, eles estavam prontos para começar seu próximo capítulo. "Bem-vinda de volta para casa", Emília sussurrou, levando-o para dentro, porque era isso que eles haviam encontrado um no outro. Não apenas amor, não apenas redenção, mas lar. Um lugar onde eles podiam ser eles mesmos, com cicatrizes e tudo mais. Um lugar onde seu passado os tornou mais fortes, em vez de retê-los. Um lugar onde até os começos mais sombrios poderiam levar aos futuros mais brilhantes. E enquanto dormiam naquela noite, abraçados nos braços um do outro, eles sabiam que isso, este amor, esta vida, este futuro que estavam construindo juntos, era melhor do que qualquer aposta, qualquer fortuna, qualquer sonho que qualquer um deles já teve. Era real. E era deles. Para sempre.